Uma das melhores formas de obter renda extra investindo em criptomoedas é fazendo staking, mas existem dois grandes problemas no processo de staking. Primeiro, as moedas precisam ficar travadas, portanto há uma perda de liquidez. Você não pode negociar elas quando você quiser. E segundo, em muitos protocolos, o valor mínimo para fazer staking é muito elevado, portanto existe uma barreira de entrada nessa atividade. E a proposta de valor da Lido Finance é justamente resolver esses dois problemas. Ou seja, possibilitar que você aumente seus rendimentos investindo em cripto, fazendo staking sem perder liquidez e também tornando o staking totalmente acessível, uma vez que na Lido não tem um valor mínimo para staking. E eu já vou entrar em detalhes de como que funciona esse processo de staking líquido na Lido. Mas antes, deixa eu te contar bem brevemente um pouco da história da Lido. A Lido Finance ela foi criada no final de 2020 por 3 cofundadores. O Konstantin Lomashuk, Vassily Shapovalov e também Jordan Fish. E todos eles já trabalhavam como validadores de moedas Proof of Stake na P2P Validators. Mas apesar de no início a Lido ter sido uma organização centralizada, afinal de contas é impossível que uma organização desde a concepção seja descentralizada, hoje em dia, ela é uma DAO, uma organização descentralizada autônoma. Ou seja, ela possui os processos decisórios tomados em consenso pela comunidade. Tá, mas como que funciona na prática esse negócio de staking líquido na Lido? Antes, um parênteses bem importante. Em alguns tokens em particular, como por exemplo a Polkadot, que é altamente inflacionária, eu diria que é praticamente obrigatório você fazer staking para se manter lucrativo ao longo do tempo. Isso é muito importante e reforça ainda mais a importância da Lido, já que a proposta dela é facilitar e tornar mais acessível esse processo. Atualmente, na Lido, é possível fazer staking de Ethereum, Solana, Polygon, Kusama, Polkadot, mas o principal destaque se dá para Ethereum. Para fazer staking direto na Beacon Chain da Ethereum, são necessários no mínimo 32 Ethers, e na cotação atual isso equivale a cerca de 270 mil reais, que é um valor inviável para muita gente. Como na Lido não existe uma quantia mínima para deixar em staking, isso facilita muito, não é? Tá. Fazendo staking na Lido, são cunhados tokens na proporção de 1:1 em relação ao token deixado inicialmente em stake. Por exemplo, para cada Ether deixado em stake é cunhado um ST-ETH. Para cada meio Ether são cunhados meio ST-ETHs. E esse ST-ETH ele pode ser utilizado em todo o ecossistema DeFi, como na Aave, por exemplo. Na Aave, ele pode ser utilizado inclusive como colateral e para diversas outras operações. E é daí que vem a ideia de staking líquido. Você recebe um derivativo sintético do token original que pode ser negociado e utilizado livremente. E mais um detalhe, as recompensas pelo staking, elas também são diárias. E como que a Lido consegue operacionalizar tudo isso? Bom, para ficar mais didático, eu vou separar em 4 passos. Primeiro deles, você deposita na Lido a quantidade da moeda que você quiser deixar em staking. Segundo, é cunhada uma quantidade equivalente de um ativo sintético dessa moeda que você pode negociar livremente, como eu mencionei há pouco. E terceiro, os Ethers, outra moeda depositados na Lido, que faz a custódia descentralizada, afinal ela é uma DAO, então a Lido faz a custódia descentralizada desses tokens em contratos inteligentes. Quarto passo, a Lido, que é quem detém a custódia desses tokens, ela deixa eles em staking, distribuindo a tarefa de validação para diferentes validadores. E isso reduz os riscos da operação, já que o processo de validação não é concentrado num único validador. Eu falei que eram 4 passos, mas na verdade tem um quinto, que é referente à remuneração desse processo de staking, o que dá um incentivo para a utilização desse protocolo. A maior parte, aproximadamente 90% hoje em dia,
da remuneração desse processo de staking vai para o usuário que depositou lá suas moedas, e o restante é dividido tanto entre os validadores quanto entre o protocolo da Lido. É com esse lucro que ela se sustenta. Portanto, revisando esses 5 passos. Primeiro, você deposita suas moedas. Segundo, são cunhados tokens sintéticos. Terceiro, a custódia dessas moedas é feita em contratos inteligentes na DAO. Quarto, a Lido deixa essas moedas em staking e encaminha para a validação de diferentes validadores. E quinto, ocorre a distribuição da remuneração desse processo. Tá, se você já é um pouco mais atento, um pouco mais experiente nesse mercado, talvez você esteja se perguntando para que serve o token LDO, já que em todo esse processo que eu acabei de descrever, não existe a necessidade de utilização desse token. E sim, a necessidade, a utilidade, melhor dizendo, do token LDO, ela é tão somente para o processo de governança. Então, quem detém tokens LDO tem direito à participação nos processos decisórios da Lido DAO. E uma questão que é do interesse de muita gente: qual é o potencial de valorização do token LDO? Bom, na cotação de hoje, do dia que eu estou gravando esse vídeo, um LDO custa $1,64 e ocupa o número 78 no ranking de capitalização de mercado. E ceteris paribus, isso é, tudo mais mantido constante, tokens de circulação e etc. E considerando apenas que a Lido viesse a chegar em 10º lugar no ranking de capitalização de mercado, que hoje é o posto ocupado pela Dogecoin com 9,2 bilhões de dólares de market cap, nesse cenário o token poderia valorizar 1.813%, indo dos atuais 1,64 para 29,73. Mas é claro que isso não é uma projeção, é apenas um exercício que eu estou fazendo aqui junto com você. E dito tudo isso, é importante falar também quais são os riscos da Lido. Primeiro de tudo são os riscos do smart contract, que pode dar algum bug, pode ser hackeado e coisas do tipo. Existe um risco que algumas pessoas ventilam por aí, que é o risco da perda de PEG entre STEH e o ETH, o Ether. Porém, como de fato existe um lastro entre o Ether e o ativo sintético gerado, eu considero que esse risco de perda de PEG ele é muito baixo. E se porventura em algum momento essa perda de PEG vier a ocorrer, ela tende a ser resolvida com um simples processo de arbitragem. E o terceiro risco que eu faço questão de pontuar aqui é o risco de a demanda pelo token não acompanhar o crescimento do protocolo, já que nem todos os usuários têm interesse em participar da governança do projeto. E como a gente viu, até o momento, pelo menos, não existe uma utilidade do token para as operações na Lido. E o quarto e último risco que eu pontuo aqui é o risco da concorrência, já que esse é um modelo replicável e, portanto, pode atrair, como já vem atraindo, alguns concorrentes. Embora, nesse segmento de staking líquido, a Lido ainda lidere com folga. E agora, me diz aí, você já conhecia esse projeto? Você investe nesse projeto? E se não investe, depois disso tudo que eu te falei, você acha que é interessante investir na Lido? Responde aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Por hoje é isso, um grande abraço e até a próxima.